Salve, galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Olha, eu não sei aí na região de vocês, mas aqui em Santa Catarina hoje está muito frio, um clima perfeito para uma história muito assombrada. É isso mesmo, hoje nós vamos conhecer um local muito misterioso, o Stanley Hotel. Foi nesse lugar que o escritor Stephen King teve a inspiração de escrever seu best-seller O Iluminado, que mais tarde também se tornou um filme. Coisas estranhas acontecem nesse hotel e o próprio Stephen presenciou alguns fenômenos. Muita coisa sinistra acontece por lá e fotos misteriosas tiradas por turistas serão mostradas aqui para vocês. Bora conhecer esse hotel? Então bora lá. Vlad, solta a vinheta. Gente, esse vídeo, ele é uma história que foi um pedido de um inscrito muito especial para mim, um inscrito que eu amo muito, Ian Lucas, meu filho. Um beijo para você, mamãe te ama. Antes de se tornar o famoso e misterioso Hotel Stanley, esse lugar, na verdade, era um rancho de propriedade de Freeland Oscar Stanley. O Freeland nasceu no dia 1º de junho de 1849 em Kingfield, nos Estados Unidos. Ele foi um inventor, empresário, hoteleiro e arquiteto americano. Ele e seu irmão gêmeo, chamado Francis Edgar, fundaram a Stanley Motor Carriage Company, que construía automóveis, e eles trabalharam nesse ramo até 1920. Na verdade, eram locomotivas a vapor. Porém, em 1903, o Freeland ele descobriu que estava com uma grave tuberculose. Naquela época não tinha um tratamento muito eficaz, então os médicos pediram para que ele fosse se tratar, na verdade, tomando ar fresco. E foi aí então que ele e a sua esposa Flora, que moravam nessa época em Denver, eles acabaram comprando algumas propriedades no Estes Park, que fica nas montanhas rochosas do Colorado. Então ele mandou construir esse rancho e assim, gente, quase que milagrosamente ele se curou muito rápido de uma tuberculose que, na verdade, segundo os médicos, ele teria apenas 1 ano de vida. Então, como ele já tinha ali uma ideia, ele já era um grande empreendedor, ele viu ali, na verdade, uma grande oportunidade. Então, no lugar do rancho, ele acabou construindo um misterioso Hotel Stanley. Já recuperado então da doença, o Freeland, em 1909, começou a construir o Stanley Hotel. Ele faleceu aos 91 anos em 1940 e a sua esposa Flora morreu mais tarde, em 1972, aos 88 anos de idade. Desde a morte do casal, os funcionários já relatavam que assim que eles faleceram, na verdade o Freeland faleceu primeiro do que ela. Ela própria, ainda frequentando o hotel que era de sua propriedade, ela também já havia visto coisas muito estranhas por ali. Só que depois da morte dele, ele começou a ser visto nos corredores do hotel. Teve funcionários que já trabalhavam ali há muitos anos e acabaram levando um susto muito grande quando, alguns meses após o falecimento dele, ele foi encontrado andando pelos corredores. Teve pessoas que desmaiaram ali dentro, e isso é fato, é comentado pelo guia que trabalha no hotel. E essas pessoas acabaram saindo dali. Então, até hoje, esse casal ainda é visto andando pelo hotel que um dia foi sua propriedade. O Freeland, ele é muito visto, na verdade, na antiga sala de bilhar, e a Flora, ela é muito vista tocando piano numa parte do hotel que foi construída especialmente para ela, porque a Flora, ela era uma mulher muito refinada e ela tocava muito bem piano. Então o Freeland mandou construir o Concert Hall em homenagem à esposa para que ela pudesse fazer algumas apresentações. Porém, ela era uma ótima musicista, tocava muito bem piano, mas ela era muito tímida. Então ela acabou usando somente uma vez esse lugar. Pessoas que frequentam o hotel, funcionários e o guia também, eles contam que o piano muitas vezes é escutado tocando sozinho. Algumas pessoas falam que isso pode ser uma jogada de marketing do hotel, mas é aquela situação que eu já comentei para vocês em outros vídeos aqui do canal, como por exemplo o Bali Gali.
que é um hotel que fica na Irlanda e também tem fama de ser mal assombrado. E o que aconteceu lá também aconteceu ali no Hotel Stanley, porque muitas pessoas que têm medo de histórias sobrenaturais e que presenciaram tais fenômenos acabaram indo embora. Então também é uma situação bem complicada, porque se isso for uma jogada de marketing, acabou espantando muitas pessoas. Então a Flora, ela é muito vista e também sentida no concert hall. As pessoas falam que quando o piano toca sozinho, um perfume de rosas também é sentido ali. Curiosamente, segundo as pessoas que trabalham ali há mais tempo, que também são filhos e parentes de funcionários que já trabalharam na época em que eles eram vivos, falam que realmente ela gostava muito de usar perfume de rosas. A Flora também é vista os reflexos dos espelhos do hotel. Segundo as pessoas contam, antes mesmo do falecimento do Freeland, ele também já tinha visto coisas estranhas acontecerem ali dentro, mas parece que ele não se importava ou não acreditava muito nisso. Como o hotel fica numa região onde tem muito vento, por ser próximo das montanhas rochosas, muita coisa que acontecia ali dentro, o Freeland acabava assimilando que poderia ser por causa do vento. Portas que batem sozinhas, isso acontece até hoje. Tem vídeos na internet que mostram esses fenômenos. Agora, se tudo realmente é verdadeiro, a gente não pode afirmar aqui no canal, mas que coisas realmente muito estranhas acontecem ali. Então, o Freeland, na época em que ele construiu, já sabia que tinha algumas coisas que aconteciam ali dentro. Portas batendo sozinha, janelas que abriam. Só que uma coisa ele não conseguia explicar. Quando isso era questionado para ele, dizem que ele começava a rir e falava que o vento era muito forte. Porque assim, gente, desde essa época até hoje, pessoas contam que móveis coloniais, tá? Porque o hotel ele tem um estilo colonial. Então são móveis de madeira maciça muito pesados. Esses móveis, segundo essas pessoas, principalmente as camareiras que trabalham nos quartos, falam que já levaram muitos sustos porque acabam sendo movidos aparentemente sozinhos. Então, cômodas, penteadeiras, guarda-roupas acabam abrindo as portas sozinho, acabam se arrastando sozinho dentro dos quartos. Muitas vezes eles não veem isso acontecer, mas escutam o barulho desses móveis que são pesados sendo arrastados dentro do quarto, e quando eles vão abrir a porta, não tem ninguém ali dentro, mas o móvel está num local diferente de onde costuma ficar. Uma curiosidade também do hotel é que ele foi construído em cima de um antigo cemitério indígena, o que não é muito difícil de encontrar nos Estados Unidos, visto que muitos índios, para não dizer todos, morreram por lá. Então, eles são enterrados muitas vezes em locais que não são nem sinalizados. E na época que ele construiu o rancho, ele teria sido alertado que ali não seria um bom local para ele construir, mas ele, como não se importava muito com isso, acabou construindo esse hotel ali. E muitas pessoas falam, muitos pesquisadores do sobrenatural que frequentam esse lugar, porque ali muitos turistas que vão já vão, inclusive, com a ideia de tentar captar alguma imagem, de tentar entender, e aqueles que não acreditam passam longe do quarto 217, que eu já vou contar para vocês essa história, e também passam longe do quarto andar, porque o quarto 217, pessoal, foi justamente aonde o escritor Stephen King, em 1974, acabou passando uma noite ali, ele e a sua esposa Tabitha. Então, o Stephen, ele também presenciou muitas coisas nesse hotel e ele falou em várias entrevistas que o que ele viu serviu de inspiração para que ele pudesse escrever o livro O Iluminado, que mais tarde também acabou se tornando um filme. Esse livro é muito interessante para quem tem interesse em ter esse livro, pessoal. A gente vai deixar também aqui um link da Amazon, porque nós somos afiliados dessa plataforma. Se vocês quiserem então conhecer essa história, vocês cliquem aqui nesse link e façam então a aquisição do seu livro de uma forma muito segura. Vale muito a pena ler. Também vamos deixar aqui Doutor Sono, que foi uma continuação dessa história e que também se tornou um filme. Confere lá que é bem legal. Esse hotel tem 142 quartos e o Stephen King, na minha opinião, ele teve até ali um empurrão do destino, porque na noite que ele se hospedou ali, mais a esposa, isso no ano de 1974, ele não estava indo para ficar no Hotel Stanley, ele estava indo para um outro local.
Só que no meio do caminho, uma grande tempestade de neve aconteceu e logo à frente, então, estava, né, o Hotel Stanley esperando por ele. Ele chegou para fazer o check-in, só que ali ele foi informado que aquele dia era o último dia de atendimento e que os últimos hóspedes já haviam ido embora porque estava começando a temporada de inverno e nessa época o hotel fechava. Mas um dos funcionários acabou reconhecendo ele e eles então fizeram uma exceção. Disseram que ele poderia passar a noite ali sim, que seria uma honra para eles, e ofereceram justamente o quarto 217, que hoje e também já naquela época era um dos melhores quartos do hotel. Então, assim, gente, esse quarto, para vocês terem uma ideia, ele é disputado a tapas por celebridades. Johnny Depp já ficou ali e o Jim Carrey parece que ficou cansado de aguardar uma vaga porque tinha outros atores ali, atrizes, que estavam na frente dele. Então ele acabou se hospedando ali e ele ficou muito satisfeito porque ele sabia que ele teria então um hotel muito grande para explorar praticamente sozinho. A esposa dele então jantou, estava muito cansada, acabou indo dormir mais cedo e ele conversou então com os funcionários ali que eram responsáveis e ele perguntou se ele poderia fazer um tour a pé pelos corredores do hotel. Então acabou sendo ali que ele viu alguns fenômenos muito estranhos. Numa dessas caminhadas que ele fez, pessoal, pelos corredores, próximo do quarto onde ele estava e também no quarto andar. Ele disse que caminhou, escutou vários ruídos estranhos ali que ele não conseguia identificar, porque não tinha mais nenhum hóspede no hotel. Ele e a esposa eram os únicos hóspedes e poucos funcionários que ficaram ali. Segundo ele, depois ele conversou com essas pessoas para saber se realmente não tinha nenhuma criança no hotel, porque durante o passeio que ele fez, ele ficou até altas horas da noite, até altas horas da madrugada, andando pelos corredores sozinho e ali ele escutou muita coisa. Ao passar pelo quarto andar, ele conseguiu escutar alguns risos e também choro de criança. Só que quando ele ia abrir a porta, porque as portas estavam abertas, ele acabou não encontrando ninguém. Ele ficou um pouco desconfiado, mas como era um local que ventava bastante, ele também ficou na dúvida se o que ele estava escutando era realmente aquele tipo de som. Escutou alguns barulhos também, como se alguns móveis estivessem sendo arrastados, mas também não encontrou nenhuma camareira naquele horário, até porque já era altas horas da noite, ela já tinha terminado o serviço. E para completar a situação, quando chegou no final do corredor, porque assim, pessoal, o Stanley Hotel ele tem corredores muito longos. Então, se vocês observarem na foto, realmente é um local que abre muito a nossa imaginação. Então, ele disse que encontrou no final do corredor um menino. Esse menino teria passado por ele com uma atitude um pouco estranha, uma forma de caminhar um pouco estranha, e ele ficou desconfiado se realmente aquele menino estava ali ou não, porque segundo os hóspedes, segundo os funcionários, não havia ninguém ali. Quando ele chegou no outro andar, esse menino passou novamente por ele. E no outro, esse menino passou novamente por ele também. Ou seja, ou essa criança estava seguindo ele, ou ele estava vendo a mesma imagem repetida nos andares que ele estava passando. Ele começou a ficar um pouco assustado com a situação e ele desceu e conversou com o barman, que ficava até altas horas da noite ali também. E ele perguntou se tinha alguma criança no hotel, porque ele teria visto essa cena que achou muito curiosa. O barman teria então dado um sorriso um pouco sarcástico para ele, porque ele também já tinha visto esse menino ali no hotel, e ele disse que não tinha nenhuma criança ali, e ele aproveitou para contar para o Stephen algumas coisas muito estranhas que aconteceram justamente no quarto aonde ele estava. Esse barman contou para o Stephen que justamente no dia 25 de junho de 1911, uma governanta-chefe da época chamada Elizabeth Wilson teria sido gravemente ferida em um acidente justamente naquele quarto. Porque nessa época, pessoal, 1911, já tinha energia elétrica no hotel. Só que ainda era uma coisa muito precária, não tinha fiscalização que existe nos dias de hoje. Então o hotel ele contava também com as tubulações a gás para que eles pudessem então trabalhar bem com o aquecimento do hotel, que era muito frio. Só que justamente nesse dia
teve um vazamento de gás justamente no quarto 217. E a Elizabeth Wilson, que era a camareira-chefe responsável por atender pessoalmente esse quarto, que desde aquela época já era o melhor quarto do hotel e tudo precisava estar impecável, ela mesma então fazia a arrumação desse quarto. Só que como estava com problema na energia elétrica, ela pegou uma vela. No momento que ela foi acender a vela, aconteceu então essa grande explosão e ela foi arremessada junto com a banheira, que ficava no banheiro desse quarto. As duas, na verdade, foram jogadas praticamente na mesma hora pela sacada. Outros funcionários também se feriram, mas graças a Deus ninguém morreu nesse acidente. Só que a Elizabeth, ela ficou muito machucada. Eu vou mostrar aqui para vocês uma foto da sacada aonde ela caiu. Então, assim, gente, ela ficou em coma há alguns meses, só que depois ela se recuperando, ela voltou para trabalhar, porque era uma pessoa que vivia para o trabalho. Ela gostava muito de trabalhar ali e dizem que esse apego que ela tinha em vida talvez ainda seja o mesmo apego que não deixa o espírito dela descansar. Por que que isso acontece? Alguns anos depois desse acidente, ela trabalhou até com bastante idade no hotel, a pedido dela, porque ela não queria sair dali, e ela faleceu com 90 anos. Assim que ela faleceu, coisas estranhas já começaram a acontecer ali também, principalmente no quarto 217, que era o local onde ela sofreu o acidente e era também o local onde era exclusivamente responsabilidade dela trabalhar. Muitas pessoas, pessoal, assim, ó, muita gente mesmo, não é um turista, dois, são várias pessoas. Pessoas ali muito importantes também da sociedade, porque para ficar nesse quarto tem que ter bastante dinheiro, porque não é uma estadia barata. Essas pessoas contaram e deixaram por escrito relatos ali no hotel de coisas que fizeram com que pessoas céticas, que não acreditavam em nada, mudassem totalmente o pensamento deles. Uma das coisas mais curiosas que eu li a respeito desse quarto é a respeito de um relato de um casal que ficou ali uma noite apenas. Na verdade, eles saíram bem antes do horário que era para eles saírem. Por quê? Eles falaram que ao deitar na cama, os lençóis se mexeram sozinhos, como se alguém estivesse arrumando a cama com eles ainda em cima do colchão. Eles chegaram ao ponto de falar que os lençóis ficaram tão apertados contra o corpo deles que eles gritaram e pediram ajuda. Eles saíram correndo de lá, perguntaram se aquilo ali era uma espécie de pegadinha, porque se fosse, eles não estavam gostando daquilo ali, e o hotel falou que eles não brincam com esse tipo de coisa, que funcionários já haviam sido demitidos por apenas fazer piada. Porque assim, gente, eles trabalham também com tours fantasmagóricos no Stanley, só que tudo com muita seriedade. Eles falam que exploram sim o sobrenatural, mas com muito respeito e que nenhum tipo de pegadinha, nenhum tipo de brincadeira de mau gosto é aceita. E esse tipo de situação realmente não tem como alguém fazer, porque essas pessoas falaram que além dos lençóis estarem enrolando sozinho no corpo deles, eles também sentiam uma presença muito gelada na cama. Então isso realmente fica difícil de alguém forjar. Eu já dei minha opinião para vocês, eu acredito no sobrenatural, só que nem tudo realmente é. Então a gente também tem que fazer essa triagem, mas num caso assim é muito estranho, porque várias pessoas falaram o mesmo relato. Eles disseram também que muitas vezes chegam no hotel já tarde da noite, acabam fazendo uma bagunça na mala deles e muitas pessoas acabaram adormecendo no próprio sofá e não na cama. E eles falaram que sentiram uma presença invisível, que eles levitaram, foram colocados na cama e que acharam que até então era um sonho. Só que no dia seguinte, muito cedo, antes do serviço de quarto entrar ali para fazer o que tinha que arrumar, eles acabavam vendo que as malas já haviam sido desfeitas e que as roupas que estavam jogadas no chão já estavam dobradas e guardadas nos armários. Teve alguns hóspedes que entraram em contato com a gerência do hotel, dizendo que não haviam gostado das camareiras terem entrado ali enquanto eles ainda estavam dormindo, e o hotel falou que isso não aconteceu, que eles não entram, no caso elas não entram para fazer a arrumação do quarto antes dos hóspedes saírem. Muito estranho. Esse local também, gente, muitos turistas acabaram tirando fotografias e também equipes de pesquisadores do sobrenatural também tiraram muitas fotos nesse lugar, e o que mais aparece são as orbes. Na verdade, as orbes, muitos afirmam que são espíritos,
outros afirmam que são energia, e para a ciência, na verdade, elas podem ser até mesmo poeira. Só que muitos especialistas nesses campos de paranormalidade falam que as orbes, elas são entre energias deixadas naquele local e também espíritos que ainda vagam por lá. Muitas fotografias foram tiradas próximas do corredor aonde está o quarto 217, e em várias fotos aparecem algumas orbes. Assim, gente, são muitas fotografias, eu não consegui separar todas para vocês, mas eu vou mostrar aqui algumas. Teve uma que foi tirada por uma turista chamada Britney. Se eu não me engano, essa foto foi tirada no ano de 2017, é nítido ali que dá para ver algumas orbes por ali. Outro local que também aparece bastante esse fenômeno é no túnel, porque assim, esse hotel antigamente ele tinha várias galerias com alguns túneis aonde os funcionários faziam então o seu trajeto. Com o tempo, muitos desses túneis acabaram desmoronando, então hoje só sobrou um. Na verdade, tem mais túneis, só que eles não são liberados para visitação. E um túnel apenas é utilizado então nesses tours fantasmagóricos, e nesse local muitos ruídos inexplicáveis também são escutados e muitas orbes são captadas em fotografias. Alguns vultos também são presenciados ali, e eu encontrei uma foto em especial. Essa foto ela foi tirada em 2018 por um turista e aparece realmente uma imagem escura ali próximo de algumas cadeiras, alguma janela que ele até tem um turista que está olhando pela janela, e esse vulto foi captado nessa fotografia, que a princípio também não teve nenhuma manipulação de Photoshop. Uma foto tirada em 2016 por Henry Yao, ele é diretor em relações públicas de um museu de Houston. Gerou algumas polêmicas essa foto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Nessa foto, temos realmente a impressão que tem uma mulher parada próxima da curva da escada. E algumas pessoas também sinalizam que atrás dela está a figura de um menino. Eu consigo ver melhor a imagem da mulher, mas realmente tem uma sombra que fica atrás dela. Se vocês perceberem, gente, essa foto é nítido que a roupa e também o tipo de penteado que ela está usando não é atual, como se fosse realmente do século passado. Temos essa impressão. Esse empresário não percebeu essa imagem quando ele tirou a foto. Ele disse, inclusive, que ele não gosta de fotografar nenhum ambiente onde tem pessoas passando. E ele, como viu que a escada estava vazia, acabou tirando essa foto. Ele disse que na hora não percebeu. Mais tarde, quando ele foi revisar essas fotografias, ele acabou percebendo essa imagem e ele acabou divulgando no Facebook. Ele marcou com um círculo vermelho e muitas pessoas falaram que essa foto seria falsa, que ele estava tentando chamar atenção. Nisso, ele então entrou em contato com algumas pessoas que trabalhavam com Photoshop e ele próprio pediu que essa foto fosse analisada e que alguém então explicasse para ele o que seria aquela imagem, porque até então ele é uma pessoa cética, era uma pessoa cética. Também até o momento ninguém conseguiu provar que essa foto é falsa. Um dos fantasmas mais vistos no hotel Stanley é de uma menina que se chamava Lucy. Os guias do hotel contam que essa história, infelizmente, é verdadeira. Na década de 1970, uma menina se escondeu no porão do Concert Hall para se proteger do frio. As pessoas acreditam que, na verdade, a Lucy era uma órfã e teria ficado ali por algum tempo, talvez até sendo ajudada por alguém que trabalhava no hotel. Só que em uma reforma feita também na década de 1970, a Lucy ela foi então encontrada por alguns homens que estavam fazendo a reforma e que eles teriam expulsado ela dali. Só que nessa época também estava ocorrendo um inverno muito rigoroso. Eles acreditam que ela teria em torno de 13 para 14 anos. Já era uma adolescente, na verdade. Ela teria sido expulsa dali e ela acabou morrendo de frio e o corpo dela foi encontrado nas redondezas do hotel. Logo após esse acontecimento, as pessoas que expulsaram ela foram muito criticadas porque os proprietários do hotel, até onde eu sei, não ficaram sabendo dessa história. Ou seja, o pessoal que estava fazendo a reforma simplesmente expulsou ela dali. Ela acabou então sendo enterrada
Só que assim que a Lucy morreu, muitas pessoas falavam que escutavam o choro de uma menina nos porões do Concert Hall, que era onde ela ficava escondida, até então escondida, mas provavelmente alguém ali ajudava ela também. Ela é o fantasma mais visto ali dentro. Dizem que ela é uma menina que aparece com uma camisola branca ou cor-de-rosa muito claro, que ela tem o cabelo liso, escuro e comprido, que as pessoas escutam muitas vezes ela chorando e muitas vezes ela rindo também. Para vocês terem uma ideia, até hoje tem um quarto que ninguém utiliza. Esse quarto é o quarto da Lucy. E algumas fotografias foram captadas e as pessoas afirmam que o que apareceu ali seria o espírito dessa menina. Olha só essa fotografia. Uma turista chamada Stephanie Reed, que participava de um tour, ela tirou uma fotografia onde aparece a imagem, segundo ela, a que está ali do lado direito é a imagem do guia do passeio, mas a figura que aparece à esquerda realmente parece ser uma menina usando um vestido ou uma camisola de cor clara. Para Stephanie, essa imagem é o fantasma da Lucy. Detalhe, essa foto foi tirada exatamente na escadaria que leva para o porão do Concert Hall. Algumas análises foram feitas nessa fotografia e também nada foi provado que ela foi manipulada. A Stephanie comentou que quando o guia falou sobre a Lucy, algumas portas bateram sozinhas. Teve pessoas que riram, que acharam que aquilo ali era combinado e que o guia teria ficado bastante sério nesse momento, dizendo que o hotel não brinca com esse tipo de coisa. Ele conta as histórias, ele também ganha suas remunerações em cima desses passeios, mas que eles não permitem piada com esse tipo de assunto e que as pessoas que insistem em fazer isso são convidadas a se retirar. Ela disse que por várias vezes sentiu uma queda de temperatura e depois sentiu um aumento de temperatura muito grande também, que eles escutaram sim alguns risos ao fundo do corredor e que parecia ser de uma criança, que muitas pessoas abandonaram o passeio porque ficaram com medo. E ela disse que foi justamente nesse local que ela propositalmente tirou uma fotografia, porque ela queria sim que alguma imagem aparecesse para ela. E apareceu. Uma outra foto muito estranha foi tirada também há alguns anos pelo casal Mauslin. John Mauslin e sua esposa Jéssica também participavam de um tour fantasma. Eles tiraram várias fotos, mas na hora não viram nada. Só que ao chegar em casa e analisar as fotografias, algo foi visto. Prestem atenção nessa foto. Essa fotografia, na verdade, ela aparece em duas imagens muito estranhas. Uma é de uma menina loira, que também utiliza, ele está vestindo, na verdade, uma espécie de camisola. E tem uma outra figura bastante borrada, como se fosse uma pessoa passando muito rápido e naquele momento a foto então teria sido captada. Só que algumas pessoas fizeram uma análise e perceberam que aquela segunda imagem que aparece como se estivesse subindo a escada, ela não tem pernas, ela não tem pés. Então, a princípio, não seria uma pessoa que estava subindo as escadas de uma forma muito rápida. Nenhuma das duas imagens, pessoal, também teve algum traço que foi feito manipulação. Inclusive, um ex-agente do FBI chamado Ben Hansen disse que essa foto não tem realmente nenhuma característica de ter sido manipulada e ele acredita que essa é uma das fotos que mais comprovam a presença de espíritos no hotel. Uma turista chamada Kim Kimberly estava também visitando Stanley alguns anos atrás quando fotografou algo muito curioso. Olhem essa foto. Gente, essa foto, quando eu vi ela a primeira vez, eu não acreditei muito nela. Só que depois, lendo o relato da Kim, ela disse que foi muito julgada nas redes sociais, que ela disse que, inclusive, foi bem hostilizada por estar brincando com esse tipo de coisa, que ela tinha manipulado a imagem, que aquela imagem era falsa. Ela tirou algumas fotos do Stanley. Quando chegou em casa, ela viu uma figura muito estranha na janela, que ela jura de pé junto que não estava lá. Ela estava com algumas pessoas, um grupo de amigos. Ela entrou em contato com essas pessoas para ver se eles tinham visto algo estranho numa dessas janelas. E essas pessoas também haviam tirado fotografias praticamente na mesma hora em que a Kim também tirou. E não saiu nada na foto deles, somente na foto dela. O que parece ser realmente de uma jovem, cabelo escuro, comprido, utilizando também uma camisola, que é a mesma característica da Lucy. A Stephanie, inclusive, que tirou aquela outra fotografia, falou que
acredita sim que essa moça que apareceu na foto da Kim possa ser a Lucy, só que as pessoas assimilam ela com uma outra hóspede que se chamava Cici. Não sei se ela morreu algum tempo depois que ela estava no hotel, porque propriamente ali dentro do hotel não teve nenhum assassinato, nenhum crime. Também não sei se teve alguma morte natural, não consegui encontrar essa informação. Até se alguém souber de alguma coisa, pessoal, deixa aqui para mim, por favor. Então, o que aconteceu? Como a Kim, ela teve bastante essa reação não muito positiva, porque ela postou essa foto também nas redes sociais dela. Ela entrou em contato com o hotel, pediu para mostrar essa fotografia, ela falou com o guia que estava lá. A princípio ela falou que ele não deu muita importância, mas quando ela mostrou a foto para ele, ela disse que ele deu um pulo da cadeira onde ele estava e que ele foi procurar um médium que trabalha nesses tours fantasmas. Esse médium teria dito que aparentemente sim, ele acreditava que aquele fantasma poderia ser, na verdade, da Lucy. Batizaram essa aparição como Cici, mas ele acredita que pode ser, na verdade, dessa menina então que foi expulsa do Concert Hall. No porão da sala de concertos há um sofá de couro que pertencia a um dos funcionários que faleceu em 2005. Esse homem se chamava Paul. Ele trabalhou no hotel também até o seu falecimento, morreu também com uma idade bem avançada, também vivia para o trabalho, e a família dele não foi buscar os pertences dele, e esse sofá acabou ficando então ali no porão do hotel. Muitas pessoas falam que já viram um homem sentado ali e que nesse momento as luzes começam a piscar e portas também acabam batendo. O guia falou que isso realmente já aconteceu algumas vezes, inclusive quando ele estava fazendo outros tipos de trabalho que não envolviam os passeios. Também sentiu bastante medo, mas que o Paul era um funcionário muito querido, então que os fantasmas que estão ali não fazem mal a ninguém, mas que assusta, realmente assusta. Turistas também falam que escutam latidos de cães ali no hotel e que não há nenhum, na verdade, passando pelos corredores quando esse tipo de fenômeno acontece. Alguns turistas falaram que antes do jornal ser deixado junto com o café da manhã, eles escutam um latido e também como se algum cão tivesse tentando entrar, como se ele estivesse batendo as patas na porta, mas ao abrir não tem nada. Esse fenômeno é associado a um cão da raça Golden Retriever, eu acho que é assim que se pronuncia. Esse cão, ele realmente existiu, parece que ele era de um dos funcionários ou de um dos donos ali do hotel e ele está enterrado ali, porque no Stanley Hotel também tem um cemitério de animais. Então, esse cão fantasma, que às vezes também já foi visto, mas é mais, na verdade, as pessoas escutam ele, é relacionado então a esse cão que está enterrado ali, e também tem um gato branco que costuma aparecer pelo hotel e desaparece misteriosamente. Parece que ele também está enterrado no cemitério de animais desse local. Um local extremamente assombrado no Hotel Stanley é justamente o quarto andar. Rachel Thomas é uma supervisora de turismo. Ela afirmou que uma vez ela precisou ficar hospedada em um dos quartos desse andar e ela falou que ficou misteriosamente doente. Ali muitos fantasmas são vistos. No quarto 428, um cowboy já foi relatado que é visto no canto próximo da porta. Dizem que esse homem era um antigo guia da região que foi assassinado no ano de 1800 e pouco. Ele era conhecido como Rock Mountain. Então, muitas pessoas falam que esse cowboy, ele já, na verdade, não frequentava o hotel, mas ele já frequentou aquelas terras e que, inclusive, ele foi assassinado por um outro guia e que ele está enterrado próximos da terra do Stanley. Então, as pessoas costumam ver esse homem ali também. Muitas orbes também são captadas. É o local onde mais aparecem crianças. Dizem que as crianças ali choram muito porque também no século passado as pessoas utilizavam muito esse espaço para que as babás e os filhos dos hóspedes mais ricos ficassem ali. Então, muitas crianças gostavam de brincar ali e até hoje pessoas dizem que sentem quando elas mexem no cabelo deles, quando eles passam por ali e acabam então escutando muitas vezes as risadas e na hora que eles vão olhar não há ninguém nesses corredores. O quarto 401 é considerado o mais assombrado desse andar. Um homem afirma que testemunhou quando sua aliança inexplicavelmente se moveu do balcão do banheiro e caiu pelo ralo da pia.
Ele ficou muito assustado com isso, tinha feito o check-in há poucas horas e não esperou muito tempo, acabou saindo dali e nunca mais voltou. Ele saiu muito assustado e realmente disse que nunca mais iria frequentar esse local, porque ele viu a aliança dele, segundo ele contou, flutuando na frente dele. Uma equipe do blog Ghost Augustine esteve no hotel em 2019 e capturou uma suposta imagem no vidro de uma das portas do hotel. E no aparelho de K2 eles também levaram e conseguiram captar uma forte atividade paranormal. Eu vou deixar aqui a foto para vocês, é uma fotografia também que aparece uma imagem de um rosto que é associado a Flora, a esposa então do Freeland. Essa foto também, a princípio, não teve nenhuma manipulação e as pessoas não conseguem entender, porque quem tirou a fotografia falou que sentiu uma presença muito estranha ali, que o ar ficou muito gelado e resolveu tirar a fotografia para ver se aparecia alguma coisa e realmente apareceu. Em uma outra época também teve uma turista que ficou num quarto. Ela disse que tirou essa fotografia no espelho porque também havia sentido uma presença estranha ali naquele local e também aparece uma foto no espelho desse quarto. Só que essa foto eu vou mostrar para vocês, mas eu não consegui informações se foi feito alguma análise nessa fotografia. Mas eu vou deixar aqui para vocês tirarem as suas conclusões. Crystal Hall, da equipe BuzzFeed, esteve no hotel em 2019 e ela disse que viu e também fotografou coisas muito estranhas por lá. Ao caminhar pelo corredor do quarto andar, ela vendo que não tinha ninguém, começou a gravar com a sua câmera para ver se captava algo sobrenatural. Ela falou que não viu nada, mas a câmera continuava ajustando o foco no corredor vazio. E normalmente a câmera faz isso quando há algum movimento de luz ou quando alguma coisa está se movendo no corredor. Ela disse que como o foco da câmera não parava de mudar, ela achou estranho porque ela não estava vendo ninguém ali, mas provavelmente o equipamento estava tentando focar em algo que ela não estava vendo. Então, assim, gente, é um local onde tem muitas aparições. Realmente, o Stanley Hotel, ele é considerado um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. O próprio Stephen King disse isso. Então, assim, muitas coisas podem ser imaginação, mas nem tudo é. Então, eu deixo essa pergunta aqui para vocês. O que é que vocês acham? O Stanley Hotel realmente é assombrado? Ou isso tudo é coisa da nossa mente, é nossa imaginação? Deixem aqui para mim nos comentários. Peço o like de vocês e a inscrição se tiverem gostado do vídeo. Tem muito mais histórias para contar a respeito desse hotel, mas se eu fosse contar tudo aqui para vocês, daria com certeza muitas horas aqui de histórias. Então, a gente pode também pensar em fazer uma parte 2 desse local. Tá bom, gente? Essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.